A grande multidão do Apocalipse. A grande multidão do Apocalipse. Hoje é o dia 15 de dezembro de 2021, estamos já aproximando o final do ano de 2021 e eu vou ler para vocês Apocalipse 7, o versículo 9, que diz assim: Depois destas coisas olhei, e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estão em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palma nas mãos. Clamava com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Deus e o Cordeiro, Pai e Filho. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciões e dos quatro seres viventes, e prostravam diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciões me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são? Eles e de onde vieram? Respondeu: Senhor, tu sabes. Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Vieram de grande tribulação. Essa tribulação é desde o início do mundo, povo, né? Para quem não sabia, que a Bíblia é atualizada para todos os tempos, épocas, nações e línguas. E quando está falando aqui povo de todas as nações, tribos, línguas, está falando do mundo todo. Não tem nome de placa de denominação. Não tem nome, vocês viram. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Todo mundo, todo mundo. E não tem nome de denominação. Desde a fundação do mundo, desde o primeiro homem que desceu para a terra, Adão e Eva, até o toque da última trombeta, que está que lá em Tessalonicenses também, em Tessalonicenses vai falar, Paulo também vai falar, 1 Tessalonicenses 4,13, eu vou ler o versículo 16, que fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. A Bíblia é toda espiritual, povo abençoado. Tem uns textos que vai um encaixando com o outro. E se a pessoa não examinar espiritualmente, não vai entender. Né? Paulo aqui está complementando as falas do Cristo. Né? Paulo aqui está complementando. E o próprio Cristo, o próprio Jesus também em João. O próprio Jesus, em João 5,28, o próprio Deus vai falar: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiver feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiver praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então todos vão ressuscitar, independentemente, né, da forma que morreu, se morreu salvo ou condenado, vai ressuscitar para a condenação, né, do juízo. Isso aqui é Bíblia. É Bíblia que está sendo lida para todos, né? E nós, voltando no Apocalipse, voltando aqui no Apocalipse,
Voltando no Apocalipse aqui 7, o versículo 9. Então, versículo 13. Então um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles? De onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e a branquearam no sangue do Cordeiro. Você já colocou uma roupa para lavar em sangue? Uma roupa para ficar branquinha no sangue? Já aconteceu isso? Então a Bíblia é simbólica. Quando fala lavar as suas vestes no sangue aqui na terra, obediência. Valorizar o sangue que foi vertido na cruz do Calvário por nós. Pessoas que valorizaram, que obedeceram, que foram fiéis a Deus até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? É até Jesus voltar? Se a pessoa estiver viva. Mas e se a pessoa morrer antes, partir antes? É esse que é o fim. É o fim da vida aqui na terra. Agora, muitos, quando Jesus voltar, vão estar vivos. Por isso nós aguardamos Ele agora, a qualquer momento. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mas quando fala perseverar até o fim, pode ser até o último dia de vida nessa terra. Quantos servos de Deus partiram aí nessa pandemia? A Bíblia não fala que ninguém vai morrer de enfermidade, que um tipo de gente na terra vão ser livres de enfermidades, vão ser livres de doenças. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala: no mundo tereis aflições, dificuldade, problema, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, nem que seja no seu último dia de vida na terra, morrendo lá no hospital, que seja. Se foi o seu dia de partir dessa forma, você é um servo de Deus, é bem-aventurado os que morrem em Cristo, os que partem em Cristo, é bem-aventurado. Então, se chegou o dia de partir desta forma, para quem indagar o dono do universo, para quem indagar a Deus, O seu filho morreu também. Alguns têm uma indagação que ele morreu para levar os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. E por que o povo vive sofrendo? Jesus venceu o pecado na cruz do Calvário, porque ele nunca pecou. Ele nunca se cedeu ao pecado, foi tentado por Satanás. Então, por esse motivo, ele levou. Ele levou porque ele venceu. Agora ele diz assim, no mundo tem aflição, tem de bom ânimo porque eu venci. Olha o que Jesus falou: eu venci. E se ele venceu, aqueles que estão com ele também vencerá. Então tá esta palavra aí, povo abençoado. Para todos vocês que estão me ouvindo neste momento, está bem esclarecido o arrebatamento da igreja. Vai acontecer. Aí tem pessoas que ficam esperando o chip, um chip, o carimbo da besta, isso, aquilo. Mas e os que já morreram? Muitos vão morrendo. Muitos vão morrendo, preocupados com o carimbo da besta, preocupados com isso, com aquilo, e parte de uma hora para outra. O que nós temos que preocupar é com a nossa salvação, com a nossa vida, se está em comunhão com Deus. É isso que nós temos que preocupar, com a nossa vida em comunhão com Deus. Porque a respeito de questões, de milênio, a questões de coisas do futuro, isso pertence ao eterno. E quando fala que pessoas que veio de grande tribulação, quantos irmãos que já passou tribulação, povo abençoado? Hebreus 11, do 1 ao 40, os martírios na fé, uns morreram cerrados ao meio, outros ao fio da espada. Olha quantas tribulação, que Elias passou, que os homens do passado. Então, as tribulações sempre aconteceram na face da terra. Então, essas pessoas que João viu, João ali, o Apocalipse é o futuro, ele é simbólico para várias épocas, Então essa época aqui é o futuro, A multidão que ele viu, ninguém podia contar. Pessoas trajando vestes brancas, e o ancião falou que essas pessoas é aquelas que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E alguém vai ficar indagando: que loucura é essa, lavar roupa no sangue e a roupa ficar branca?
Aí eu expliquei para vocês que se fala da santificação do corpo, alma e espírito. O sangue de Jesus veio para nos purificar de todo o pecado. Então, se essas pessoas lavaram, vocês veem que tem um esforço da parte de alguém para se purificar. Né? Como uma turma que tem hoje que fala que Jesus já morreu, já levou nossos pecados e está tudo certo. Mas nós precisamos de estar em santificação com Ele. Em santificação com Ele no corpo, alma e espírito. Né? Isso aí é a Bíblia que fala para nós. Então, povo abençoado, ó, todos têm aí um dia de vitória, né? Um feliz final de ano aí para todos, 2021. Que o 2022 venha a ser de sucesso. Não só o 2022, mas até a vinda do Senhor, ou até a nossa partida dessa terra, né? Conforme eu já expliquei tudo aqui. Então a Bíblia deixa a gente atualizado. A Bíblia deixa qualquer ser humano que os seus anelantes que examinam, deixa ele atualizado, né? De como será a vinda do Senhor, como vai acontecer, porque eu tenho que perseverar até o fim. Qual é esse fim? Né? Muitos partiram aí perseverando. Hebreus 11, do 1 ao 40 mesmo, muitos não alcançou a promessa, mas Deus já tinha em vista para eles, ali mesmo você vai entender, né? Alguns que não alcançaram a promessa, e alguns que não viu o Cristo nascer, né? E outros também que morreram naquela época mesmo, não viu tantas coisas que estava prometido, né? E quantos dos nossos também que não viu tantas coisas que estavam prometidas? Uma delas é a vinda de Jesus. Aí tem muitos, aproveitando, tem muitos que falam assim, ele fala que vai voltar, Jesus fala que vai voltar, e nunca que volta, já tem 2000 anos. Eu vi uma pessoa falando assim, vai fazer 2000 anos esse Jesus ficar prometendo. Aí eu perguntei para a pessoa, mas você tem quantos anos? Se ele tivesse voltado, você ia existir? Eu ia existir, né? Então nós temos que estar alegre e contente por ainda ele ter dado esse espaço de tempo de nós existirmos. Nós que estamos numa idade aí de chegando aos 50, 40, nós temos que estar felizes por isso, que ele não veio ainda e nós estamos ali, né, povo abençoado? Então, gratidão. Devemos de agradecer a ele por tudo e nunca ficar indagando o dono do universo, né, em questões que pertencem a ele. Como, por exemplo, né, porque tantos nasceu aleijado, pessoa nasceu cego. Deus tem um projeto para cada um. Tem muitos aleijados aí que dá de 10 a 0 na vida de muitos sãos, como exemplo de vida. Então, igual ele falou para aquele pessoal lá da época que ele estava na terra. Quem pecou, ele ou seus pais, para ele nascer assim? Nem ele, nem os pais dele. Nasceu assim para que nele manifeste a glória de Deus. Fica com Jesus. Grande Deus e eterno Pai, abençoa todos que ouviram esta palavra. Abençoa a família deles. E seja com todos nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.